Olá, como vai você? Hoje é segunda-feira, 10 de outubro. Começa agora mais uma edição do seu jornal semanal. Confira os destaques. Água para o futuro. Técnicos recebem qualificação sobre como calcular dano ambiental provocado por degradação a nascentes. Em Cuiabá, Ministério Público aciona 4 candidatos por propaganda irregular. Renomado jurista brasileiro reúne procuradores e promotores de justiça em curso sobre Tribunal do Júri. Projeto que alerta crianças e adolescentes sobre violência sexual e proteção ao patrimônio público já percorreu 15 escolas na capital. E Outubro Rosa, promotorias de justiça da capital e Procuradoria-Geral de Justiça recebem iluminação especial para alertar a sociedade sobre prevenção ao câncer de mama. Essas e outras notícias você confere agora no MPTV. O Ministério Público Eleitoral ingressou com representação por propaganda irregular contra 4 candidatos ao cargo de vereador em Cuiabá. Eles são acusados de promoverem derrame de santinhos nas vias públicas no dia da eleição. As irregularidades foram verificadas em locais de votação nos bairros Paiaguá, Santa Isabel e Pedregal. Eles são acusados de promoverem derrame de santinhos nas vias públicas no dia da eleição. As irregularidades foram verificadas em locais de votação nos bairros Paiaguá, Santa Isabel e Pedregal. Além do pagamento de multa, que varia de R$ 2 a R$ 8 mil, os infratores também estão sujeitos à detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de R$ 5 mil a R$ 15 mil FIRs. Chamar a atenção da sociedade sobre a prevenção ao câncer de mama. Até o final deste mês, as fachadas das sedes das Promotorias de Justiça de Cuiabá e da Procuradoria-Geral de Justiça estão iluminadas em tons de rosa. O rosa é a principal marca da campanha de alerta à sociedade para o combate da doença que mais atinge as mulheres no Brasil. Assim como acontece em vários países, neste mês, a MT Mama, em Mato Grosso, divulga informações sobre o diagnóstico precoce da doença. Além da iluminação especial, o MP também receberá a equipe do MT Mama, que realizará 2 palestras sobre o assunto. Banners referentes à campanha também foram disponibilizadas nas sedes da Procuradoria-Geral de Justiça e das Promotorias de Justiça de Cuiabá e Várzea Grande. Alertar crianças e adolescentes sobre as diversas formas de bullying e abuso sexual. É esse o objetivo de um projeto desenvolvido pelas Procuradorias do Patrimônio Público e da Criança e do Adolescente, que há 2 meses percorre escolas públicas na capital. Eles trocaram a sala de aula por um local improvisado no pátio da escola. Aqui as atenções estão voltadas para os atores do grupo de teatro Vostrás, que interpretam a peça Inocentes Pétalas Roubadas. Desta vez, o espetáculo, que já percorreu 14 escolas públicas na capital, está na Escola Ranulfo Paz de Barros, no bairro Jardim Santa Isabel. De forma lúdica, os alunos recebem informações sobre os males causados pelo bullying contra colegas e como detectar, evitar e denunciar qualquer tipo de tentativa de abuso sexual. Até dezembro deste ano, a expectativa é percorrer outras 35 escolas. E veja no próximo bloco, técnicos que atuam na área ambiental recebem capacitação para calcular danos causados por degradação a nascentes. E veja também, promotores de justiça de todo o estado participam de cursos sobre plenário do júri. Não saia daí, o MPTV volta já já. Essa é uma realidade que você já conhece. Essa é a outra realidade.
Quem aceita o trabalho escravo ajuda a cavar esta cova. Comidas em péssimas condições, ameaças por dívida, ferramentas estragadas ou falta de equipamentos de proteção. Isso é desumano. Isso é trabalho escravo. Denuncie este crime. Iniciativa: Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho. Calcular o dano ambiental provocado por degradação a nascentes. Foi esse o objetivo de um curso de qualificação ministrado na sede das Promotorias de Justiça da capital a técnicos do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça do Ministério Público, da Universidade Federal de Mato Grosso, do Instituto Ação Verde, do Estado e do município. Essa é mais uma etapa do projeto Água para o Futuro. Dessa vez, a teoria vai possibilitar aos técnicos subsídios nas ações judiciais para a reparação dos danos ambientais. Na verdade, o que a gente busca mesmo é recuperar a nascente. E, lamentavelmente, às vezes chegamos atrasados. A nascente já foi degradada, tem um prédio em cima dela ou uma casa. Só que, por isso que é importante esse curso de valoração do dano ambiental, para mostrar para aqueles que chegaram antes de nós, de que ele vai ser responsabilizado, não só criminalmente, mas também civilmente. Que nós, através de critérios técnicos científicos, nós vamos chegar ao valor daquela nascente degradada, e que não nós estamos falando de muito dinheiro. Embora o uso de muitos recursos ambientais não tenha seu preço reconhecido no mercado, seu valor econômico existe na medida em que seu uso altera o nível de produção e consumo da sociedade. Técnicas repassadas no curso que teve duração de 3 dias. A proposta é você, de um ponto de vista técnico, fazer uma avaliação sobre quais são as medidas que seriam necessárias para recuperar aquela nascente. Então você faz a relação de todas essas medidas e aí para você implantar essas medidas, necessariamente você vai ter um custo, você vai ter que comprar mão de obra, vai ter que contratar mão de obra, vai ter que plantar, você vai ter que remover os obstáculos para aquela recuperação da nascente. Tudo isso vai tendo o seu custo e, consequentemente, você vai utilizando esse parâmetro, essa somatória de custos, para refletir o preço do valor do dano ambiental. Não é tão simples assim, porque na economia tem algumas coisas que você consegue quantificar, porque tem mercado, e tem algumas coisas que você não tem mercado e não consegue quantificar. E aí existe uma alternativa de você também imputar preço para esses serviços que têm que ser recuperados que não tem mercado. É uma alternativa um pouco complexa, mas ela existe. Aí você soma essas duas alternativas e no cômputo geral você estabelece um valor econômico para o dano ambiental das nascentes. O Água para o Futuro é inovador. Tem como principal tarefa realizar o monitoramento de todas as nascentes urbanas, o que possibilita a correta localização geográfica e respectiva área de proteção. Até o momento, 130 nascentes já foram identificadas em Cuiabá e 16 marcos geodésicos estão sendo implantados. E os estudos já apontaram que a recuperação de uma única nascente poderá custar até 3 milhões de reais. No Parque Estadual Massairo Okamura foi instalado em março deste ano o primeiro marco. A necessidade de preservação do local é de conhecimento dos poderes constituídos. É lamentável informar que de todas as nascentes que nós identificamos estão, de uma forma ou de outra, antropizadas, estão degradadas, ou por esgoto, resíduos sólidos. Algumas não possuem mais nem a mata ciliar, nem a área de preservação, a vegetação. Então, na verdade, é um quadro negro das nascentes de Cuiabá. A gente não sabia, a gente sabia que havia degradação, mas não nesse nível. Então, nós vamos ter que correr contra o tempo. O levantamento das nascentes tem como base estudo solicitado pelo município de Cuiabá em 2008, com apoio do Grupo de Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso. A meta é que no prazo de 2 anos, todas as medidas que buscam assegurar o fornecimento de água na capital mato-grossense para atual e futuras gerações sejam tomadas. Mal comparando, eu diria que a Cuiabá é São Paulo amanhã, se não tomar os devidos cuidados com as áreas de proteção de mananciais. Isso é imprescindível e vocês têm uma grande vantagem. Vocês estão agindo de uma forma preventiva e proativa, porque todos vão poder concordar que quando você tem um problema principalmente ambiental, é melhor você atuar antes do que depois.
O alerta já foi dado. Em questão de 5 anos, caso não haja políticas públicas visando a proteção das nascentes, das áreas úmidas e dos mananciais de forma geral, a captação de água do rio Cochipó e do Ribeirão do Lipa pode ser inviabilizada. Por conta disso, o abastecimento de água potável à população de Cuiabá será comprometido. E o projeto do Ministério Público veio justamente com a missão de salvar as fontes de vida. Isso é um presente e isso tem a ver com um promotor de justiça e com um grupo de promotores de justiça preocupados. Eu quero parabenizar o Dr. Gerson por isso, quero parabenizar todos os servidores do Ministério Público, quero parabenizar a todos os promotores do Ministério Público, parabenizar o procurador da área ambiental, Dr. Scalope, parabenizar todos vocês que compõem essa instituição preocupada com o ontem, com o hoje e com o amanhã. Preocupado com o outro, preocupado com a vida. Confira agora como fica a programação da semana na nossa agenda de eventos. Teve início hoje e termina nesta sexta-feira, no auditório das Promotorias de Justiça de Cuiabá, o curso de Trânsito e Cidadania para condutores infratores. São motoristas que, em sua maioria, foram flagrados nas ruas de Cuiabá e de Várzea Grande sem carteira de habilitação ou com sinais de embriaguez. E atenção, membros e servidores lotados em Cuiabá e Várzea Grande. Em comemoração ao Dia do Servidor Público, a Procuradoria-Geral de Justiça está preparando uma programação especial para os dias 25, 26 e 27 de outubro. Estamos aguardando a sua inscrição. Venha participar do 2º Festival de Talentos com Canções. Haverá também espaço com feira de artesanato e gastronomia. Mais informações na assessoria de imprensa pelo telefone 65 3613 5146. Aprimorar a interpretação das técnicas utilizadas durante o plenário do júri. Foi esse o tema que reuniu 49 promotores de justiça de diversas comarcas do estado durante curso de aperfeiçoamento na sede da Procuradoria-Geral de Justiça em Cuiabá. Proporcionar aos promotores de justiça visão global e prática da atuação plenária, sobretudo das ciências não usualmente estudadas na faculdade, e que são utilizadas na sessão de julgamento. Foi esse o objetivo do Ministério Público de Mato Grosso ao promover o 4º curso de formação e aperfeiçoamento dos membros do Ministério Público nas atividades do júri. O nosso objetivo é, primeiro, cumprir o nosso papel institucional da Procuradoria Criminal Especializada, que é proporcionar aos colegas, especialmente os mais jovens promotores de justiça e aqueles que atuam, quase todos atuam no Tribunal do Júri, um conhecimento que lhes permita desenvolver um trabalho em prol da comunidade a que serve, com muita qualidade, né? E que esteja em condições de defender aquele que é o maior valor e que nós dispomos, que é o valor da vida, a dignidade da pessoa humana. O curso está sendo realizado pelo professor Edilson Mongenot, que há mais de 25 anos é considerado no Brasil o maior especialista na área. Os promotores, quando são aprovados em um concurso, eles estão bastante afiados, muito bem, numa perspectiva teórica. Alguns têm alguma prática e até nesta área em específica, mas é raro e ainda é uma prática pequena ou acanhada, porque jamais foram promotores. E o Tribunal do Júri é a máxima exposição de um membro do Ministério Público. Se ele tem uma boa performance, se ele tem uma boa postura, um trabalho bem feito, a sociedade ganha porque revigora as suas forças no órgão que a defende, que é o Ministério Público. Se o contrário acontece, a sociedade perde pelo mau conceito que acaba fazendo a instituição. Então a ideia da Procuradoria de Justiça Criminal, a ideia da Procuradoria-Geral de Justiça em promover esse curso, ela é maravilhosa no sentido de que qualifica os membros da instituição para a máxima exposição que nós temos
na nossa atuação de promotores, que é perante o Tribunal do Júri. Muitos dizem ser uma vitrine, mas pode ser uma vidraça, ou seja, mal feito o trabalho, todos perdem. Para os promotores que atuam no júri, as oficinas são oportunidade de reciclagem para os mais antigos e aprendizado para os que estão ingressando agora nos quadros da instituição. O Dr. Edilson, ele é o maior promotor do júri que atuou no plenário do júri aqui no Brasil. Então, assim, trocar essa experiência com ele muito nos engrandece e para a gente fazer essa defesa da sociedade em plenário. Mostra, né, o apoio da instituição em dar esse curso para os promotores que estão ingressando na carreira agora. É um profissional excelente, com atuação reconhecida na área, com inúmeras obras publicadas e que certamente vai contribuir para nós, principalmente os que estão ingressando agora, em desenvolver o trabalho no plenário do júri nas comarcas do interior. Durante a semana, outros assuntos também foram destaque em nosso portal de notícias. Confira. Em Querência, Justiça ratifica a decisão do Ministério Público e decreta indisponibilidade de bens de ex-prefeito reeleito em 2016. Já na comarca de Barra do Garças, eleitores dão exemplo mantendo cidade limpa no dia das eleições. Em Rondonópolis, Justiça acolhe recurso interposto pelo Ministério Público e decreta indisponibilidade de bens de ex-prefeito. E GAECO deflagra a Operação Filhos de Gepeto. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse a nossa página. O endereço está bem aí na sua tela. O MPTV termina por aqui. Tenham todos uma ótima semana e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!